Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E hoje, sendo terça-feira, nós vamos ao livro dos Salmos e vamos ler e meditar no capítulo 26 deste salmo. Portanto, leremos este capítulo completo e meditaremos alguma coisa nele. Vamos lá. Salmo 26 diz o seguinte: Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação dos malfeitores. Não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Querido irmão, querida irmã, de todas as palavras que nós lemos neste salmo, com certeza o sentimento de Davi está bem posto no título, que diz: Davi recorre a Deus confiando em sua própria integridade, ou seja, Davi coloca diante de Deus as suas atitudes, os seus sentimentos, o seu coração, aquilo que ele tem feito diante de Deus. E a palavra que me chamou a atenção, em verdade, me fez questionar o que significava, e em princípio eu diria não sei o que significa, e talvez nós vamos descobrir juntos. Está mesmo no primeiro versículo, quando ele diz: tenho andado em minha sinceridade. A primeira coisa que Davi, portanto, dispõe diante de Deus é que ele tem andado em sua sinceridade. E a pergunta é: o que é andar em nossa sinceridade? Sermos sinceros para com Deus? Sermos sinceros em tudo que nós fazemos? É uma pergunta interessante. O que é que Davi estava expressando? E talvez, para encontrar a minha resposta, eu vejo o que é que Davi pediu a Deus junto com esta primeira expressão. E isso para mim foi fortíssimo. Ele disse a Deus, em outras palavras, que ele era sincero. A sua sinceridade era algo real. E a gente já pode se questionar: será que eu posso garantir a minha sinceridade diante de Deus? Ainda que eu não entenda bem aonde Davi quis chegar. No entanto, veja a colocação que ele fez para Deus, e você, por favor, entenda que Davi era um homem muito sério diante de Deus. Ele era um homem muito nobre, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que falava com Deus e ouvia Deus, que buscava Deus. Um homem, como ele diz aqui, que comprovava ser sincero para com Deus. Então, entendendo não uma pessoa que fala com Deus periodicamente, ou vai à igreja aos domingos, somente, uma pessoa que, se lembra de Deus de uma maneira regular, se nós pudéssemos dizer assim. O salmista Davi, não. Ele era alguém que pensava no Senhor todo o tempo, ele orava, ele cantava, ele salmodiava, ele tinha prazer na casa de Deus. Enfim, eu quero só trazer a nossa memória de que nós estamos falando de alguém que verdadeiramente ama a Deus. E quando ele diz: Senhor, eu amo na minha sinceridade, ele começa a fazer uma questão para Deus. Primeira palavra ele diz: julga-me, Senhor. Segunda palavra, ainda no versículo 2, ele diz: examina-me, Senhor. Prova e esquadrinha o meu coração. Ou seja, Davi, ele diz: eu sou sincero, Senhor, mas a minha sinceridade é tal que eu quero que o Senhor me julgue. Ora, julgamento já é forte demais, porque pode ser que Deus diga e encontre que ele não era tão sincero assim, ou que há alguns pouquinhos de falha na vida dele. Mas Davi queria
tanto encontrar a verdade de Deus que ele não parou na palavra julga-me. Ele diz, Senhor, eu quero que tu me examines e o Senhor me prove. Ora, julgar já é uma expressão, claro, se a gente tirar da pessoa de Deus que conhece tudo, quando a gente julga alguém, a gente já está concluindo alguma coisa em função da vida daquela pessoa. Ele é certo, ou ele é justo, ou ele é sincero, ou ele é desonesto, ou ele está enganado. Este é um juízo. Mas Davi ainda pede a Deus que Deus examine, ou seja, que Deus busque por dentro do seu coração e encontre e lhe diga a resposta verdadeira. E ele ainda diz mais, prova-me. Provar significa que ainda que você possa ter encontrado uma certa verdade, você pode duvidar dela e colocar aquela pessoa à prova, para ver se ela passa em situações, em circunstâncias adversas, por exemplo. Então eu encontro isso muito forte e eu me perguntei a mim mesma, será que há alguma virtude na minha vida que eu tenha a coragem, a ousadia de diante de Deus dizer, Senhor, julga-me, esquadrinha e prove-me que eu vou passar. Aleluia. Mas parece que o salmista Davi tinha, e ele começa então, depois de pedir isso a Deus, ele começa a colocar diante de Deus aquilo que ele faz. E o que eu acho interessante é que ele colocou os dois lados da moeda. Aquilo que ele faz acertadamente, que ele entende que ao fazer este bem, ele está agradando ao seu Deus. E aquilo que ele deixa de fazer, porque ele entende que deixando de fazê-lo, ele agrada ao seu Deus. E nós vamos descobrir neste texto que esta é a verdade da palavra de Deus. E muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer o que Davi agora fala diante de Deus, nós vamos já voltar a ver isso. E ao não estarmos dispostos a fazer, nós jamais poderíamos confrontar a Deus no sentido que ele fez. Perguntar ao Senhor, Senhor, tu podes esquadrinhar, olhar no mais profundo, porque eu passarei nesta prova. Olha o que Davi diz, olha o que ele faz de positivo. Eu tenho andado na tua verdade. Para alguém andar na verdade, ele tem que conhecer a verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela está escrita nesta palavra, mas muita gente lê e não encontra a verdade. Significa que eu preciso não só ler a palavra, mas preciso encontrá-la, eu preciso buscar, eu preciso querer a verdade de Deus. Eu preciso questionar a palavra com um coração sincero, volto à palavra sinceridade, diante do Espírito de Deus, para que eu conheça e reconheça a verdade de Deus. E Davi, ele diz, eu tenho andado na tua verdade. Ele diz, eu tenho amado, no versículo 8, a habitação da tua casa. Então, andar na verdade, que significa andar na palavra, porque a palavra de Deus, a revelação de Deus é a verdade. E volto a dizer, não só numa leitura superficial ou no concordar de boca, mas alguém que verdadeiramente esquadrinha, e você sabe disso. Você que conhece um pouco da vida de Davi sabe que ele fala em suas palavras o quanto ele amava esquadrinhar a lei do Senhor, o quanto ele aprendia da palavra de Deus. Isso é andar na verdade de Deus. E no versículo 8 ele diz, eu tenho amado a habitação da tua casa. Aleluia. O lugar onde permanece a tua glória. Ou seja, o salmista Davi amava a presença de Deus. E às vezes a gente usa esta palavra amar tão vulgarmente. Mas quando eu vejo um homem deste, um rei, que para em meio de todos os seus afazeres, em meio de toda a grandeza que lhe cerca, e ele fala para Deus o que ele ama fazer, o que ele ama viver. Ele amava a casa de Deus, a presença de Deus, o lugar da glória de Deus. E eu me pergunto, será que eu tenho amado a presença de Deus? Porque quando a gente verdadeiramente ama, a palavra nos ajuda a entender isso lá em 1 Coríntios capítulo 13. Nós damos prioridade. Deixe de ser a prioridade nós e passa a ser aquilo ou aquele a quem nós amamos. Aleluia. E Davi viveu esta vida. Agora o que ele não fez, ele diz no versículo 4, eu não me assento com homens vãos.
Eu não converso com homens dissimulados. Eu aborreço a congregação dos malfeitores. Eu não me ajunto com os ímpios. Então ele entendia diante de Deus que separar-se daqueles que não vivem com Deus, que não amam a Deus, que não seguem o caminho de Deus, que naturalmente praticam as obras da maldade, ele deve ter estes valores. Ele não se assenta com eles, ele não conversa com eles, ele os aborrece e não se ajunta com os ímpios. Então, esta atitude nos faz pensar muitas vezes e refletir qual tem sido a nossa vida. Se nós estamos bem em conviver e viver e está tudo certo, afinal, nós somos todos humanos, eles também precisam da graça de Deus, é verdade. E Jesus não impediu a graça de oferecer a graça, mas quando Jesus chegava a eles, era para oferecer a graça, não para comungar com o seu pecado, com a sua avareza, com a sua maledicência, nem com a sua maldade. Quando Jesus chegava, por mais amor que lhe aflorasse, aleluia, aflorava muito mais a luz, e a palavra de Deus diz em João capítulo 1, que a luz repudia as trevas, ela mostra, ela faz as trevas tornar-se visível, e por isso quem é das trevas geralmente corre da luz, não aceita a luz. A mesma verdade está no texto de João capítulo 1. Eles não receberam a Jesus porque as suas obras eram más. Então nós não estamos aqui dizendo que nós odiamos a ninguém, mas nós não comungamos com as trevas. E é isto que Davi fez. E diante de Deus agora numa oração, porque esta palavra não era uma pregação, era uma oração ao Senhor, ele diz: Senhor, julga a minha sinceridade, porque eu tenho amado a tua casa, eu tenho amado a tua verdade. Esta é a mão direita. E a mão esquerda ele diz: Senhor, eu não tenho me assentado, eu não tenho comungado com aquilo que não te pertence. Aí, este homem pode terminar o Salmo no versículo 11, quando ele pede: Senhor, não me leve, não colhe a minha alma, ou seja, não me leve para a eternidade como os pecadores, em cujas mãos há malefícios, cuja mão está cheia de subornos. Mas ele repete no versículo 11, mas eu ando na minha sinceridade. Aleluia. Então, encontrar-se para Davi sincero diante de Deus é poder dizer a Deus: Senhor, tu podes esquadrinhar, porque naquilo que eu faço de bem e daquilo que eu me afasto do mal, glória a Deus, eu estou em perfeição, em sinceridade, porque há muitos cujas palavras até pregam, até ensinam, até admoestam e etc. No entanto, não se apartam daquilo que Deus está apartado. Na sua casa há livros, há símbolos, há amigos, há pensamentos que não pertencem à comunhão de um Deus santo. Que nós possamos nos encontrar hoje diante do Senhor e pedir como o Davi pediu: Senhor, livra-me, encontra a minha sinceridade, julga ela. Esquadrinha, Senhor, e prova-me, porque eu quero encontrar. A verdade é que se o Espírito Santo fizer isso por nós, e eu creio que se nós o pedirmos, Ele fará. Hoje mesmo Ele mostrará para nós se em alguma destas áreas nós precisamos sair, nos arrepender ou buscar mais o que é certo, para que nós possamos andar em nossa sinceridade e poder terminar o Salmo como Davi disse: Senhor, porque eu ando na minha sinceridade, eu te peço, livra-me e tem piedade de mim. Que Deus tenha piedade de nós. Amém.